O que vocês têm que entender a partir de agora? O Zema autorizou o edital. Então, a primeira etapa tinha que ser essa. A gente está falando para vocês isso aí há alguns meses. E lembra lá, quando saiu a convocação dos remanescentes, quando todo mundo falando assim, velho, agora não vai sair novo edital, não tem como. Convocou mais pessoas, convocou 37. Por que convocou 37? A gente foi e falou lá no início, desde o início. Galera, por que não convocou mais gente? Porque o edital de 2024, eu estou dando só um escopo inicial, uma explicação, para quem está meio perdido aí, e o que vai fazer a partir de agora, beleza? É necessário fazer isso aí. Então, só chamou 37 e ainda está rolando esse chamamento aí, essas próximas fases para esses 37, porque no edital anterior, de 2024, eram 280 vagas, por exemplo. Dessas 280 vagas que foi autorizado pela Confim, pela CEPLAG, pelo governo do estado, somente o bombeiro só pode chamar 280. Então, durante o curso de formação, galera, saiu cerca de 30 a 40 candidatos. E o que eles fizeram? Basicamente foi chamar os candidatos remanescentes para completar as 280 vagas do último concurso. Foi simplesmente isso. Então, aí todo mundo, velho, não vai sair edital, essa correria toda e tal, eu vou parar de estudar. Teve gente até falou assim, velho, vou dar uma pausa aqui que não tô conseguindo focar. E aí, saiba edital agora. Por quê? Porque saiu essa autorização do Zema, ou seja, esses 37 convocados, ele não interferiu em nada. Zema, eu realmente, eu não tinha, sendo sincero para vocês, eu não tinha esperança, já não estava tendo esperança mais que sairia essa autorização esse ano. Por quê? Foi uma promessa do Zema e do Matheus Simões. Gente, vai ter edital todo ano. Vão ser 2.500 vagas e tal. Não sei se chegaram a ser 2.500 vagas ao total, desde o mandato deles. Mas eles estão cumprindo isso aí. Entendeu? Então, o edital de 2024, beleza, chamou esses 37 aí, mas é do edital anterior, então vai rolar junto. Vai acontecer, muito provavelmente, o que eu falo aqui não é achismo, é o que eu vejo diariamente, eu vivo isso aqui, eu respiro isso aqui. Então, a maioria das vezes está acontecendo. O que vai acontecer, na minha opinião, é o quê? Os 37 convocados vão fazer as próximas etapas junto com esse certame que vai começar. O certame começou ainda, de 2025? Não começou. Foi somente a autorização. E a autorização já é muito importante porque a gente já sabe a quantidade de vagas que tem. Então, vão ser 342, 324, uma coisa assim, né? De vagas. Então, a partir de agora, autorizou o edital. Quanto tempo vai sair o edital? Alguém falou alguma coisa aí, Felipe? 342 vagas. Não consegui ouvir, velho. Se quiser escrever no chat. 342 vagas e para soldado 321. Boa, 342 no total, é isso mesmo. Então, valeu, Felipe. Obrigadão. Stephanie também. Saiu a autorização para a abertura do edital. Quanto tempo que vai acontecer esse edital aí? Quanto tempo que ele vai abrir? Não tem uma data definida, não tem nada certo. Por quê? Agora vai ter uma licitação, né, para escolher a banca, qual que vai ser a banca que vai ser utilizada. E aí, eu acredito fortemente que pode continuar sendo a IDECAM. E aí, velho, a gente está mais do que preparado. Então, todos os filtros de questão que a gente tem na mentoria, todas as matérias, tudo que está lá das metas diárias, está direcionado à prova do bombeiro no geral, mas a IDECAM, entendeu? A OCP também é uma banca que pode ser utilizada para fazer esse certame. A OCP está fazendo a Polícia Penal, se eu não me engano, né? E aí, a gente tem questões também que tá ligada à OCP, porque o nível de questões deles são muito parecidos. E aí, minha opinião, e aí você já tem que mentalizar isso aí para preparação suas. Agora, galera, é ter calma. Quem estava estudando aí, ó, eu estou na mentoria, jornada, estou estudando há 2 meses, 3 meses, já fechei o edital uma vez. Quem já fechou o edital, tá bem mais tranquilo. Tá bem mais tranquilo. Por quê? Se sair o novo edital aí em cerca de 2 meses, já vai ter uma preparação mais tranquila, já vai ter uma preparação mais concreta, porque você já vai saber o que focar ali das matérias. Por que eu falo isso? Eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas, saindo dessa autorização aí, eu acredito fortemente que deve sair um novo edital aí de 1 a 2 meses. 2 meses, assim, é no máximo. Deve sair ali para o final de janeiro ou final de fevereiro. O máximo, no máximo. Porque tem aquele período de carnaval ali, né, e tal. Então, tem que observar bem isso. Caroline, a mentoria não está inclusa a correção de redação. Somente o curso de redação, que é muita coisa, né? O curso de redação completo,
a metodologia nossa de estudos e todo o acompanhamento lá, o suporte nosso, tudo completo, beleza? Só acessar o link aí. E aí, pessoal, quando vai sair esse edital aí, até sair o edital, vocês têm que estudar da mesma forma, entendeu? Não tem que ficar no desespero, na correria. Não, calma. Porque já teve gente mandando lá em Breno, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou ter que mudar meu plano. Não, não saiu o edital, galera. Saiu a autorização do edital. Então, o que acontece? Você está estudando hoje 2 horas por dia. 2 horas por dia. Meu amigo, agora, minha amiga, agora é a hora de você fazer um esforço para estudar pelo menos 3 horas por dia. Se você estudava 1 hora por dia na mentoria, agora faça um esforço de estudar 2, 3 horas por dia. Entendeu? Agora é correria mesmo, velho. É correria. Eu já vi casos aí diversas vezes de alunos nossos, de colegas também, que saíram do emprego. Eu não indico isso para ninguém, tá? Esse trem de pula do barco, pula da barca aí. Não faça isso. Depende muito da situação de cada um e tal. Mas um tempo a mais durante o dia, você tem. Um tempo a mais durante o dia, você tem. Então, se estudava 1 hora, vai para 2 horas. Se estudava 2, vai para 3. Agora é a hora de vocês aumentarem o nível de rendimento nos estudos, entendeu? Com calma, com cautela, seguindo a orientação do que a gente pede, as metas todos os dias lá, sem desespero, meta de estudo, depois meta de exercício, fazendo questão ali, simulados, beleza? Sem correria. Então, agora é a hora de tranquilizar. É a hora que vocês têm que respirar. Eu sei que isso é difícil, já passei por isso também, mas agora é a hora de vocês respirarem e falar assim, peraí, vou continuar da mesma forma aqui. Quando sair o edital, aí é outra história. Aí é outra história. Beleza? Mas até então, é manter a calma e continuar os estudos da mesma forma que vocês estão fazendo lá na mentoria. A estratégia é a mesma, não muda nada. É só tentar aumentar um pouco o tempo de estudos. Então, eu não vou falar para vocês aí dar uma de doidos e estudar 8, 10 horas por dia. Não rola, vocês vão perder o rendimento. A prova deve ser, eu acredito que a prova deve ser daqui 4 a 5 meses. Vamos colocar aí lá para o meio do ano que vem, antes da eleição. A eleição é em outubro. 3 meses antes ali vai dar junho, julho, né? Vai dar junho. Então, antes de junho deve ser essa prova. Para o curso de formação, e aí já respondendo a pergunta do Rafael, para que o curso de formação aconteça em 2027. Muito provavelmente o curso de formação vai ser em 2027. Por quê? Quando sai a prova, e só um adendo, quando vocês fizerem a prova objetiva, forem aprovados com a graça de Deus, vai dar certo, nós acompanharemos vocês que estão na mentoria até as últimas fases. Então, a gente vai dar apoio, todo o suporte lá, que a gente sabe que é muito difícil, é muito canseira. Beleza? Então, a nomeação de vocês deve ser lá em 2027, porque vai ter Copa do Mundo, vai ter a parte da eleição, que é a principal, não pode nomear nenhum candidato em período eleitoral. 3 meses antes, não pode nomear, até 3 meses antes, e até 1º de janeiro do próximo ano. Então, o edital pode ocorrer? Pode. Vai sair edital em 2026. Quem estava falando aí, mas é ano eleitoral, não vai sair. Isso aí é a galera que não está preocupada em estudar. Quem está preocupado em passar no concurso já está estudando, velho. Já está estudando, entendeu? Então, o curso de formação deve começar lá em 2027, beleza? Edital em 2026, a prova até o meio do ano ali. Então, eu acredito que a gente vai ter 4 a 5 meses de preparação. É muita coisa. Quem está na mentoria sabe. Eu tenho alunos aí que estão na mentoria que com 2 meses, 3 meses, fechou o edital, galera. E com 70% de acerto. Fechou o edital. Quer ver? Eu vou mostrar até um exemplo aqui, ó, do que você vai fazer agora. Vou tentar compartilhar aí. Vocês estão conseguindo visualizar? Respondem para mim, por favor. Boa. Valeu, Murilo. Ó, peguei um caderno aqui, peguei um painel de estudos aqui de um aluno aleatório, o Arthur. O Arthur está na primeira passada do edital. Então, olha aqui, galera, que interessante. Eu nem sei se você está aqui. Arthur, se você estiver aqui, dá um oi aí que eu estou mexendo no seu painel aí, beleza? Arthur Lohan. Vamos lá, Lohan. Ele está estudando 3 horas por dia aqui, ó. 3 horinhas de metas de estudo. Não é todo mundo que tem 3 horas? Não, mas se fizer um esforço, dá para conseguir estudar esse tempo. Com 3 horas de estudo, ele já tem as metas para ele aqui hoje. Essa aqui eu tive que descumprir, mas ele cumpriu essas metas de estudo hoje. Caderno de exercício de raciocínio lógico. Ele vai continuar da mesma forma que ele estava antes. Então, as orientações de estudo serão as mesmas. Breno, você vai atualizar depois de sair o edital? Vamos atualizar tudo, tudo.
eu só vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque na mentoria jornada é somente eu e Bruno. A gente faz tudo que a gente faz aqui com maior dedicação, com maior cuidado, porque a gente sabe e a gente quer entregar aquilo que é totalmente diferente do que tem no mercado. Material genérico, entregar de qualquer forma, só vender para vocês. Quem é aluno nosso sabe aí o suporte que a gente dá, a atenção que a gente dá para vocês e o que a gente entrega. Então, essas orientações de estudo, galera, vai mudar? Vai. Mas se continuar a mesma banca, IDECAN, não tem necessidade. A gente só vai filtrar daquelas matérias, principalmente, que mais caem de fato. E aí a gente vai filtrar provas mais recentes da IDECAN, o que ela tem cobrado mais, entendeu? E isso ajuda demais na preparação suas. Então, outro caderno de questão, caderno de estudo, mentoria de estudo, meta de estudo, né? Física aplicada, condição veicular. Ele está estudando 3 horas por dia, hoje ele já pegou raciocínio lógico, física de novo, e defesa civil, proteção e defesa civil. Vou descumprir aqui, ó, só para mostrar, para ficar mais bonito para vocês verem. O que vai fazer a partir de agora? Não saiu o edital. Então, presta atenção. Não saiu o edital. Só saiu a autorização para o edital. Então, galera, mesma coisa. Continue estudando da mesma forma. O que você vai fazer é continuar pegando o material aqui, estudando, e vir aqui, ó, meu plano, editar horários. Aqui que você vai mudar. Então, ó, o Arthur está estudando segunda, 3 horas, terça-feira, 4 horas, quarta, 3 horas, e cada aluno faz da forma que bem entender. É de forma individualizada isso aqui. Então, de acordo com a sua necessidade. E aqui que você vai tentar alterar. Vai tentar aumentar, entendeu? O tempo de estudos. Essa é a dica mais importante que eu passo para vocês. E aí, um outro fator principal, só para mostrar para vocês aqui antes, ó, na parte inicial. Olha aqui, galera. Ele está com 33% do edital. Ele tem que desesperar? Não. Tem gente que nem estudou ainda. É lógico que você não tem que se comparar com essas pessoas. Você tem que se comparar consigo mesmo. Você quer fechar o edital e tal, melhorar o máximo possível. Mas você já está com 33% do edital, com 77% de acerto, Arthur. 108 horas de estudo, o cara está 35 dias só estudando. Então, imagina, ele vai terminar o edital aqui, ó, mês de março. Se ele estudar, continuar estudando às 3 horas, ele vai terminar em março. Só que, se ele aumentar mais 1 hora por dia aqui, ele consegue abater aqui pelo menos 15 dias do edital. Sem correria. É 1 hora só a mais por dia. É acordar 1 horinha mais cedo. Agora, não é aquele mesmo assunto que a gente falava antes, pessoal. Que a gente falava antes com vocês. Galera, vamos com paciência e tal, não saiu o edital ainda, sem correria. Agora não. Vocês não têm que ter desculpa para acordar mais cedo, não tem que ter desculpa para dormir um pouco mais tarde. Se vocês estavam procurando motivação, essa é a principal motivação, pô. É a principal motivação. Então, quem estava desmotivado aí, velho, agora o que eu vou fazer e tal? Toma, autorização digital. Você não quer vestir essa farda, não? Eu ralei pra caramba, velho. Eu ralei pra caramba para estar aqui, para estar onde eu tô hoje. Hoje eu sou sargento do Corpo de Bombeiros. Há 5, 7 anos atrás, eu nunca imaginava isso na minha vida. Eu era o cara burrão do ensino médio. Não estava nem para nada, não sabia nada, não sabia o que era função de primeiro grau. Mas depois que eu formei, eu falei, velho, eu tenho que fazer uma coisa na minha vida, eu tenho que estudar, ou eu tenho que trabalhar, eu trabalhava em farmácia, ou eu tenho que continuar trabalhando, eu não sei o que eu vou fazer. E aí apareceu, com graça de Deus, um bombeiro, um amigo do meu pai, falou assim, velho, abriu o concurso do bombeiro, você não quer estudar, não? E aí, velho, minha motivação era essa. Encontrar sua motivação. Se você não tinha motivação, sua motivação é essa. O edital saiu, a prova vai ser daqui de 5, 6 meses, você quer vestir essa farda, você quer salvar a vida, você quer ajudar pessoas. Então, velho, não tem desculpa. Agora, todo mundo aqui tem que buscar aumentar um pouco o tempo de estudos, beleza? É isso que eu quero de vocês agora. É isso que eu quero de vocês, beleza? Então, a motivação é essa. O edital deve sair daqui a 1, 2 meses, eu acredito, e aí já entra naquela parte dos 35 anos, né? Eu não estou acompanhando aqui se alguém mandou mensagem, mas beleza. O edital saindo aqui de 1 ou 2 meses, galera, quem tem 35 anos, quem tem 34 anos, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Por quê? Muito provavelmente não, né? O deputado Pedro Ayrara até colocou lá hoje, no Instagram, não sei se vocês observaram, justamente, Marta. Em 15 dias, tem 15 dias corridos ou 15 dias úteis, eu acho que são 15 dias corridos, para a sanção presidencial, para o presidente avaliar e sancionar ou vetar. Galera, tem sentido vetar? Não tem sentido ele vetar, não. Vai autorizar. Eu acredito fortemente que ele vai autorizar. Então, o próximo edital
já vai vir com autorização aí para 35 anos e com altura também já para 1,55 m, se eu não me engano, homens e mulheres. Mulheres 1,55 e homens 1,60. Isso aí já é algo que também já foi aprovado pelo STF, já é jurisprudência aí. Inclusive a PM já adotou isso no CFO, no concurso do CFO. Beleza? Então, sem muito segredo, é continuar estudando da mesma forma. Você está na mentoria lá, entra lá, meu plano, editar a matéria não, meu plano, editar os horários, e aí você altera direitinho os horários, beleza? Quem não entrou na mentoria, o link está aí, ó, está disponível, entre na mentoria, escolha o plano que você quer, que você tem interesse, e faça essas adequações. Agora, quando sair o edital, aí é outra história. Por quê? Provavelmente, ó, você vai vir olhar aqui, ó, progresso do plano de estudos. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, eu vou responder umas duas dúvidas aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode parar aí, ou pode até fazer um som aí, me perguntar aqui, beleza? Que eu fico vidrado aqui e eu esqueço de ler os negócios. Preparatório. Deixa eu responder umas dúvidas aqui, só umas duas. Senão vai ter muita dúvida aqui. IDECAN teve problema no CBMES. No último edital do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi uma canseira danada. E também tem acontecido isso com a gente. No Bombeiro de Minas, a IDECAN, numa questão de português, cobrou raciocínio lógico. Nada a ver. Na mesma coisa aconteceu também no Rio de Janeiro. Então, isso aí é meio complicado, galera. A gente não tem como escolher a banca. Quem escolhe é o Corpo de Bombeiros. A ideia é a gente preparar, e a gente está preparando para a IDECAN. Se vier a FUMARC, se vier a Fundep, a gente vai estar preparado também, porque vocês estão fazendo a porrada de questão que eu estou filtrando, que é da Fundep, da FUMARC, a OCP, Fundação Carlos Chagas, tem IBGP, muita banca aí, entendeu? Muita banca com cobrança semelhante ao do Corpo de Bombeiros. Fechou? Eu estou estudando há um mês, mais ou menos 4 horas. Completei 40%. Stephanie, tá com medo de quê, minha amiga? Tá com medo de quê? Não precisa ter medo, não. Você já tá com 40% do edital cumprido aí, já cumpriu 40%. Calma. É isso que eu te falei. Tenta aumentar um pouco o tempo de estudo, sem se desesperar. Seu teste psicológico, ele começa a ser testado a partir de agora. Entendeu? A partir de agora. Então, não tenha receio disso, não. Quem tiver, como aqui é uma chamada mais voltada para o pessoal da mentoria, quem tiver interesse, pessoal, e que eu tire dúvida específica aí do painel seus, ou uma dúvida suas, pode perguntar aqui também, tá? Eu faço questão de auxiliar vocês aí. E aí, voltando aqui, ó, depois eu respondo mais umas caixinhas. Beleza, o edital tá aqui. O edital não saiu ainda. Português, vai mudar alguma coisa? Não sei, mas muito provavelmente deve seguir esse mesmo ritmo aqui, ó. Esse mesmo encadeamento aqui de tópicos. Se mudar alguma coisa, a gente vai alterar e atualizar para vocês, vai deixar muito claro. Então, como somos só eu e Bruno, a gente vai conseguir fazer isso aí tranquilamente, mas não deve demorar muito para atualizar para vocês, beleza? A gente vai fazer muito rápido. Assim que sair o edital, a gente já atualiza e não altera nada para vocês, não. Então, o foco antes de sair o edital continua sendo o mesmo. Depois de sair o edital, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o planejamento de cada um. Então, com as novas matérias, direitos humanos, deve mudar alguma coisa? Pode ser que mude, pode ser que tire essas convenções aqui, que era algo que a gente não cobrava antes, essa parte aqui de Constituição Federal um pouco, ou acrescentar ou diminuir um pouco. Proteção e defesa civil. Essa matéria é uma matéria que veio para ficar, na minha opinião. Então, se vocês não conseguem estudar, têm dificuldade de estudar proteção e defesa civil, aprendam a estudar. Aprendam, leiam aquela apostila lá, debrucem mais ainda, fazendo alguns resumos, algumas anotações. No módulo 4 da mentoria, a gente ensina isso muito bem. Então, vai facilitar demais o aprendizado, porque quando chegar no dia da prova, vocês vão estar mais preparados. E aí, eu acredito que essa matéria não deve tirar. Agora, para soldado, pode ser para soldado que venha cobrando redação no concurso de soldado, minha opinião. É algo que não é impossível de acontecer, beleza? Química, deve manter? Vamos lá. O último concurso anterior era nível superior, concorda? Esse concurso também será nível superior, então não tem sentido aumentar, mudar muito as matérias. Não tem sentido tirar química
e colocar outra matéria, entendeu? Não tem muito sentido isso não, beleza? Então, se deve mudar alguma coisa aqui das matérias, deve ser partes de tópicos dessas matérias, entendeu? E minha opinião também, além de poder incluir, né, redação na prova de soldado, CFO já cobra redação, deve continuar cobrando. Mas minha opinião é que pode colocar mais uma matéria específica de bombeiro, que pode ser EPH, que é primeiros socorros, né? Primeiros socorros aí no bombeiro, que a gente fala que APH, atendimento pré-hospitalar, pode ser que seja uma matéria que seja cobrada aí no Bombeiro de Minas. Pode ser que acrescente, né? Porque no Brasília já cobra, Espírito Santo já cobra, se não me engano, Ceará já cobra, entendeu? Então é bom ficar ligado com isso aí. Tranquilo? Outra matéria, informática. Rafael e a Marta falou informático. Informático eu acho difícil de cobrar. Eu acho muito difícil. Ainda que seja nível superior. Mas é algo que não é impossível também. Porque é uma coisa que é plausível. É um curso superior, vai exigir um pouco mais do candidato, pode ser que cobre. Mas é uma matéria muito chata, velho. Não, tomara que não coloque, porque é muito chato. Biologia, com certeza vai manter. Inclusive, APH, né? A apostila que a gente tem de biologia, a apostila que a gente tem de biologia aqui, já inclui atividades de bombeiro. Então, se vocês estudam pela apostila de jornada, vai ver lá, contenção de hemorragias, como que funciona a parte da hemoglobina quando tem uma hemorragia, como é que o corpo responde, qual que é o atendimento que o bombeiro faz numa situação dessa. É muito interessante nesse sentido aí. Porque se cobrar, geralmente, né, as questões, no caso de biologia, física também, química também, costumam cobrar muito nesse sentido. Voltado para a área de bombeiro. Então, o bombeiro foi atender uma ocorrência de um atropelamento, a vítima estava dessa forma, qual que é a conduta, ou o que aconteceu na célula dela, tipo assim. Então, pode ser que seja cobrado o EPH e na própria biologia aprofunde mais ainda nesse sentido, beleza? Galera, geografia e história. Outra coisa que deve manter da mesma forma. Eu não acredito que mude, porque isso aí também é outra coisa que veio para ficar, velho. Geografia de Minas Gerais, história de Minas Gerais, isso dá uma valorização e uma especificidade para o concurso do bombeiro que é gigantesca. É a mesma coisa de incluir defesa civil. Para quem não é da corporação, não entende muito essa parte de proteção e defesa civil. Fala, para que essa matéria e tal? Mas, pessoal, proteção e defesa civil é uma das áreas mais importantes para o Corpo de Bombeiros. É um papel constitucional do Corpo de Bombeiros. Inclusive, isso pode cair em prova, né? Além de ser um papel constitucional, é uma das áreas que o bombeiro mais atende hoje em dia, principalmente em época de chuva, em época de estiagem e assim sucessivamente. Então, geografia e história de Minas Gerais, eu acredito também que são matérias que vieram para ficar. Vai se consolidar mais ainda nesse próximo edital. Não acredito que deva mudar algo em relação a isso. Então, cidades históricas, a história de Minas Gerais em si, ciclo do ouro, como que ocorreu a escravidão em si, deve continuar da mesma forma. Barragens, na parte de geografia, relevo, bioma, hidrografia, hidrelétrica. E vocês viram aí que na última prova cobrou mais ou menos relacionado a isso, né? Hidrelétrica, quem foi construir a ponte de Três Marias? Sacanagem? Não sei. Agora que foi cobrado na última, todo mundo tá ficando sapo nisso aí. Beleza? Então, raciocínio lógico é outra matéria que deve manter a mesma coisa, não deve mudar nada, na minha opinião. Se acrescentar informática, é uma das matérias aí que é chata, no mesmo nível aí de raciocínio lógico, e eu acredito que não deve acrescentar informática por causa disso. Já tem raciocínio lógico aqui. Não acredito que o bombeiro acrescentaria isso. E história, tá vendo? Para o CFSD é isso, velho. Não tem muito o que mexer. Então, o que eu falei para vocês, continuo na mesma pegada. Vou até tirar a apresentação aqui, ó, para voltar para vocês. Continuem na mesma pegada. Não tenham receio, tá? Confia no processo. A metodologia de estudos que a gente passa para vocês, eu e Bruno fomos aprovados com ela. Vários alunos nossos que participaram da mentoria desde 2021 lá,
foram aprovados também com ela, então é metodologia testada e validada, então podem ficar tranquilos, estudem da forma que vocês estão estudando, continuem da mesma forma lá, beleza? E aí, quando sair o edital, aí é outra conversa, é outra história. E aí a gente vai fazer as adaptações necessárias, acrescentar o que for necessário lá dentro da plataforma, entregar para vocês mais materiais, simulados ali, né? Tudo voltado para o novo edital. Mas é mais ou menos isso que deve acontecer aí nas próximas etapas. Beleza? Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. Quem tiver dúvida aí e quiser perguntar, essa é a hora, hein? O curso começa em quanto tempo depois da prova? O curso começa depois de um ano, depois de 6 a 8 meses aí, a um ano, Aqui, começa, beleza? só Fala, recapitulando. Samuel. O primeiro passo, então, para eu. Como é que Agora é? que o primeiro passo, né, que agora o edital está tá para abrir, então é Ah, aumentar a quantidade de estudo e manter a calma, né? Só para. você vai aumentar, você vai Aqui. tentar aumentar o tempo de estudos, velho. Aumentar o tempo de estudos. Não tem que zerar o edital, não tem que zerar, não. Não tem que reiniciar o edital, não tem que estudar somente física, somente as matérias que você tem dificuldade, isso aí é tiro no pé. Entendeu? O ideal é você continuar estudando todas as matérias, da mesma forma. E aí, especificidade, o que que a gente vai focar mais, vai ser depois do edital, beleza? Continua da mesma Bacana. forma. Tranquilo? Fechou. Valeu. Samuel Ô, aí Breno, perguntou. ô, Foi Breno, mal tem aí. uma dúvida aqui também. Manda. Eu tô fazendo natação 2 vezes por semana e fazendo corrida também. Você acha que agora dá para continuar ou dar uma paradinha para focar na teoria para a prova? Cara, Boa. excelente pergunta. Isso aí já vai Fechou. servir para todo mundo também, era para ter falado. Velho, agora que saiu o edital, você tem que fazer atividade física? Tem. Conciliar com os estudos? Também tem que fazer isso. Por quê? De certa forma, ajuda na oxigenação do seu cérebro, você consegue ter um bom desempenho fazendo atividade física. Só que a prioridade sua, primeiro, é ser aprovado na objetiva, e não ser aprovado no teste físico. Você não vai ser aprovado no teste físico se não for aprovado na objetiva. Então, se estava fazendo academia 2 vezes na semana e natação 2 vezes na semana e depois outra atividade, corta uma delas, velho. Tenta fazer uma só. Eu indico para os nossos alunos aí, no caso, no seu caso aí, eu acho que eu já falei isso para você quando a gente fez uma call. Só faça natação se você não sabe nada e pega o básico ali e depois que for aprovado. Você consegue fazer natação ali um mês e pegar a manha, entendeu? Eu aprendi a nadar 2 meses antes de começar o curso, velho. Então foi tranquilo. E ainda assim eu consegui fazer o teste de aptidão física lá na natação e deu tudo certo, entendeu? Então diminui o ritmo do teste físico e do treinamento seu e foca um pouco mais nos estudos, mas não deixa de treinar, não deixa de preparar, beleza? Ah, fechou, valeu. O outro Samuel Henrique perguntou aí. Ô, Breno, aqui é Vou falar. João. João, Deixa eu falar. Quanto tempo mais ou menos da prova pro TAP? Tem uma média? não, cara. No último concurso não é parâmetro. O último concurso foram 1 mês e 15 dias, se eu não me engano, velho. Foi muito corrido, entendeu? Não foi um parâmetro porque esse foi a primeira vez que aconteceu e pegou muita gente surpresa, igual o TAF agora. Mas costuma ser de 2 meses a 2 meses e meio ali, 3 meses. Então é um tempo bom para se preparar. Por isso que a gente indica, estuda, mas faz um treinamento físico também. Agora não precisa ser exagerado o treinamento físico mais, porque o edital tá para sair. Antes de ter essa notícia aí que a gente tem hoje, a gente estudava e treinava bastante também. Agora não, agora você tem que focar nos estudos, que o edital tá próximo a sair. Entendeu? Mas é mais ou menos esse tempo aí, velho. Boa? Estão conseguindo me ouvir, galera? Ô, Breno, Fala, Felipe. Breno,